Olá, turma, tudo bem? Queridos alunos aí da turma de pós-graduação em Sistemas de Inovação da ESESP, sejam bem-vindos à nossa aula. Tivemos que interromper no último dia 24, né? Fizemos só a parte da manhã e precisamos ter que adiar a parte da tarde. Nós vamos aqui agora, nesse vídeo, vocês vão poder acompanhar aí no momento mais oportuno para vocês, que vocês acharem mais convenientes, ok? Então vou compartilhar aqui a nossa telinha para a gente estar acompanhando, ok? E a primeira coisa que a gente vai estar vendo aqui na nossa disciplina Sistemas de Informações, né, Sistemas Informatizados e Análise de Dados, vamos estar vendo aqui qual que é o nosso programa, só para título mesmo de recapitulação, né, para a gente recapitular o que a gente viu. Então, nós dividimos aí a disciplina em 5 módulos. O primeiro módulo nós vamos estudar a era digital e a segurança de dados, que nós vamos finalizar hoje essa parte, provavelmente. Tá? Módulo 2, introdução a sistemas de informação e comunicação de dados. Módulo 3, né, documentos eletrônicos e governo online. Isso aí é muito importante em época de transformação digital, né, de governo digital. Módulo 4, tecnologias e tendências em sistemas de informação. E, por fim, o módulo 5, a gente vai ver um pouquinho a questão da inteligência artificial, né, que é um assunto que tem dominado o mundo. Então, isso é importante, inteligência artificial como fonte de análise de dados. Ok? Então, vamos estar iniciando o nosso bate-papo. A primeira tela nossa, para a gente iniciar, a gente vai precisar, no nosso próximo encontro, fazer uma atividade colaborativa, tá? Essa atividade vai ser feita em grupos. Nós vamos dividir aí a turma em 5 grupos, e vocês vão fazer um estudo de caso, e cada um vai fazer um estudo de caso e fazer uma apresentação aí do resultado desse estudo, ok? Então, só para a gente prosseguir aqui, deixa eu fazer uma nova transição aqui no nosso bate-papo, tá? Então, veja bem, a era digital e a segurança dos dados. Outro tópico, estamos iniciando um tópico. Na aula passada a gente viu a questão da convergência do mundo analógico para o mundo digital, vimos vários exemplos, a gente viu o surgimento da internet, a evolução, né, dessa transformação digital, vimos a questão também dos impactos, teve um tópico para falar só dos impactos, né? E a gente viu a questão dos crimes cibernéticos, dos golpes, da Lei Carolina Dickmann, do Marco Civil da Internet, tudo coisa que impactou nessa transformação digital. Vieram fruto dessa transformação digital. E agora o tópico vai ser, nessa aula de hoje, importância dos dados na era digital e as questões da ética e privacidade. Então a gente vive num momento, né, de mudança de cultura. Enquanto daqui para trás a gente acabava se expondo demais, daqui para frente a ideia é a população, as pessoas, né, os governos começarem a se preocupar mais com privacidade. Todas as organizações, né, não só o governo. Então esse é o nosso tópico a partir de agora, que a gente vai estar aqui introduzindo para vocês. Só para a gente fazer uma contextualização, nós vamos compartilhar aqui um vídeo para vocês assistirem, tá? É um vídeo assim, tem um toquezinho de humor, mas de fato é a verdade que a gente tem visto aí no dia a dia. Então vamos assistir esse vídeo. Ô, peraí! O que foi? Esse RG na sua camisa é meu. Quê? É o CPF, telefone também. Não acredito. Você é o dono desses dados? Sou eu? Rafael Fernandes dos Santos? Sim. Ah! Ô, irmão, que isso? Eu sou teu fã! Que isso? Eu tô com essa camisa porque eu te amo, cara! Me ama? Como é que você tá lidando com a fama? Que papo maluco é esse, cara? Eu não sou famoso, não. Seus dados são! Deixa eu te mostrar onde eu fiz a tatuagem com a senha do seu cartão de crédito. Ô! Eu tatuei. Não precisa não. Tá maluco, cara? Sai Deixa eu fora. ver submetria. Sai fora. Tem submetria Sai na minha fora, sala, sai você acredita fora. disso? Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito pra você confiar. Sai fora, cara. Eu te amo, cara! Então, viram esse vídeo, né? Um vídeo aí engraçado, mas se retrata a realidade, né? Um vídeo que foi criado aí pelo Banco Itaú, uma campanha de conscientização, né, do Banco Itaú em relação à proteção dos nossos dados pessoais, tá? Então, a partir desses dados pessoais, que hoje em dia se viralizam no mundo digital de diversas formas,
Hoje em dia, tudo que a gente precisa fazer, é necessário fazer um cadastro, e esses cadastros sempre pedem dados pessoais, né? Seu nome, seu CPF, seu endereço, seu telefone, seu e-mail. Então a gente depois não sabe, a gente perde o controle desses dados pessoais. Daí que veio a questão com a preocupação, né? Com a preocupação com a proteção de dados e com a privacidade. Isso é uma tendência mundial, né? O mundo está preocupado com isso. Né? Isso não é uma onda que começou no Brasil. O Brasil está aí acompanhando essa onda, porque chegou até aqui essa onda. Né? Na verdade, essa onda começou na Europa, começou nos Estados Unidos, na Europa em 2018 com a GDPR, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. E o Brasil se viu obrigado a ter uma lei de proteção de dados também. Então, finalmente, depois de muitos anos, depois da Constituição que de forma bastante tímida tocava a questão da proteção de dados, né, da privacidade, da inviolabilidade da privacidade, lá no artigo 5º, inciso 10º, nós viemos agora com uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela bateu na nossa porta, toque, 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 bateu na nossa porta, todo mundo ouve falar agora em LGPD, né, e também, inclusive, a gente vai ver mais na frente, uma emenda constitucional tornou proteção de dados pessoais agora um direito, uma garantia constitucional. Tá? Agora, isso foi através da emenda constitucional número 115, que é de 2022. Proteção de dados pessoais agora é direito constitucional. Foi inserido no artigo 5º, inciso 79. Então, qualquer um de nós vai poder ver isso lá agora na Constituição, ok? O próximo aqui slide é da LGPD, que eu falei toque, 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 a LGPD bateu na nossa porta, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma lei aí de 2018 e que já tem impactado a nossa sociedade. Veja essa matéria aí que interessante, né? Uma matéria do jornal A Tribuna de 2023, né? Proteger dados vale mais que petróleo. Lembra que eu falei para vocês na sala de aula? Fiz aquela analogia lá com um barril de petróleo, quanto valia um barril de petróleo e quanto valia um barril cheio de currículos, que o barril cheio de currículos tinha um valor agregado maior, né, porque o barril de petróleo custa $80, R$400, e o barril cheio de currículos, o que tem de dados pessoais ali, que cada um daquele dado pessoal, cada um daquele currículo pode ser usado para a aplicação de golpes, então cada um golpe desse 3, 4, 5 mil reais, fica fácil entender que hoje dados e dados pessoais valem mais que petróleo de fato. Né? Então a LGPD está aí, é a Lei 3.709, é uma lei de 2018, só que só entrou em vigor em 2020, né? Porque ela teve um período de vacatio legis, né, para a sociedade se preparar, se adaptar, de 2 anos, e ela entrou em vigor então em setembro de 2020. Então já está em vigor aí há 4 anos e 2 meses, a LGPD, né? E aí um pequeno histórico da LGPD no Brasil, né, desse histórico da proteção de dados no Brasil, começou na Constituição Federal de forma tímida, como eu já falei aqui, lá em 1998, em 1990 aí no Código de Defesa do Consumidor tivemos já aí alguns detalhes, né, protegendo aí os dados pessoais dos consumidores. Também depois no decreto de 2013 do comércio eletrônico avançou um pouquinho mais. O Marco Civil da Internet também já protegia os dados pessoais. Em 2018 tivemos aí a promulgação da lei e finalmente em 2020 tivemos a LGPD entrando em vigor. Então esse aí é um marco aí histórico da evolução, né, da proteção de dados no Brasil. No mundo não é muito diferente, né? No mundo também é um histórico recente. Observe ali que a Europa, a União Europeia se destaca, né? É onde os dados ali estão fortemente protegidos, porque é uma lei já mais madura, já tem mais tempo, né? Inclusive, muitas vezes, quando a gente tem dúvidas em relação de que forma interpretar a LGPD aqui no Brasil, a gente pega emprestado um estudo comparado, né? Então a gente faz uma análise com a GDPR. Prosseguindo aqui o próximo, a LGPD é uma lei brasileira e as pessoas muitas vezes se questionam, será que essa lei de fato vai pegar, né? Essa lei vai se aplicar no território brasileiro? E aí nós temos N motivos para ter certeza que essa lei de fato vai pegar. Aliás, o primeiro grande motivo é que agora, depois da emenda constitucional número 115,
agora é direito e garantia fundamental. E todo mundo sabe que o artigo 5º da Constituição Federal é cláusula pétrea, né? Cláusula pétrea não pode ser mais removida da Constituição, só se tiver uma nova Assembleia Nacional Constituinte, esquecer, rasgar essa Constituição e criar uma nova Constituição. Então agora é cláusula pétrea, então não tem como revogar a LGPD, não tem como tirar direitos da LGPD, né? Então, e tem a questão da pressão mundial também, da pressão global. Lembra que eu falei que essa questão de proteção de dados, quando a gente fala em sistemas de informação, que é o foco aqui do nosso estudo, e hoje em dia os dados pessoais estão geralmente em sistemas de informação. Estimativas, né, nos remetem a um dado estatístico de que aproximadamente 95% dos dados pessoais hoje estão no suporte digital. Temos ainda muito dado pessoal no suporte físico, no papel, né, nos armários, dentro de ficheiros, né? Então, só que boa parte já migrou para o mundo digital e a questão também do mundo digital, a facilidade do dado se multiplicar, né? Se multiplicar e se espalhar e depois você acaba perdendo o controle aí desses dados pessoais. A gente separou aqui os 3 principais objetivos da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é aplicada em qualquer sistema de informação, né? A gente está com foco aqui em inovação, sistema de informação, né? Gestão inovadora, tem que se preocupar com a LGPD, porque a LGPD faz parte do compliance de uma organização e do poder público também. Então, os 3 principais objetivos: garantir a privacidade dos dados pessoais, né? Proteger os dados pessoais, permitir controle sobre os dados pessoais, o titular, que ele tem o controle sobre os dados pessoais dele. Porque a gente tinha aquela impressão antigamente, você ia numa farmácia, deixava ali seu dado pessoal, numa loja, e a partir do momento que você entregava ali seu dado pessoal para você fazer uma compra, a gente tinha a impressão de que aquele dado pessoal era daquela loja, daquela farmácia, né? Até o lojista tinha essa impressão. Não, esse banco de dados é meu. Né? Que ele pudesse fazer o que ele quiser com aquelas informações. Então veio a LGPD e acabou com isso, né? Então a LGPD, ela acabou com aquele cheque em branco que nós sempre demos com os nossos dados pessoais. Então, e terceiro e último objetivo ali que a gente pode destacar em relação à LGPD, criar regras claras para tratamento de dados pessoais. A LGPD ela não veio para inviabilizar nenhum tipo de negócio do mundo moderno. Tá? Quase tudo pode ser feito, né? Só que é preciso ter regras, é preciso estabelecer parâmetros, é preciso proteger os dados e nunca extrapolar a finalidade do que aquele processo foi criado. Tá? Então são regras claras. A gente vai ver isso com mais calma um pouquinho mais à frente. Ok, gente? As dúvidas depois vocês vão poder tirar na sala de aula, tá? Então você que está assistindo esse vídeo, vai anotando suas dúvidas aí. No nosso próximo encontro, no dia 22, vocês vão poder estar tirando essas dúvidas. Bom, os fundamentos, quais são os fundamentos da LGPD? Está lá no artigo 2º, respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, né? A inviolabilidade da intimidade, é aquilo que a gente sempre está vendo, que está até na Constituição e em outras legislações, né? Desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, os direitos ao livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, basicamente, aí, esses que são os fundamentos da LGPD. E a quem essa lei se aplica, né? A quem essa lei se aplica? Essa lei se aplica aí, está lá no artigo 3º, né? Essa lei se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural, né? Pode ser lá o seu João, que organiza, por exemplo, viagens turísticas, né? Ou uma pessoa jurídica, uma empresa qualquer, de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou de origem. Tá? Então, ele, se estiver tratando dados pessoais, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional, se aplica a LGPD. A atividade de tratamento tem por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados pessoais de indivíduos localizados no território nacional. Também, por exemplo, quem está lá fora, né? Instagram, Facebook, está prestando WhatsApp, está prestando serviço no Brasil, a Amazon, então se aplica, como é prestando serviço para brasileiros, dados pessoais tratados, né,
é de indivíduos localizados no Brasil, então se, nesse caso, essa empresa, esse tratamento de dados pessoais se aplica a LGPD. Terceiro, né, os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Então não importa se o dado está lá no servidor da Amazon, nos Estados Unidos, se aplica a LGPD porque o dado foi coletado aqui no território nacional. Acessou e coletou aqui. Está até exemplificado aí no parágrafo 1º. Considera-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Então, estava no Brasil e esses dados foi para qualquer outro país do mundo, tá? Se aplica aí, no caso, a LGPD. Para o próximo slide. E a quem não se aplica nessa lei, está no artigo 4º da LGPD. Essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. 1. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Você quer fazer uma festa, aí você pega lá o nome de pessoas, festa de final de ano, de faculdade, de empresa, nome, telefone, endereço, né? Número às vezes um CPF para fazer Pix. Isso é para fim particular, não se aplica. Se você cria uma base de dados pessoais, para fins particulares, não se aplica a LGPD. A própria agenda do seu telefone, que tem lá o nome de pessoas e telefones, não se aplica a LGPD. Você não precisa ter todos os cuidados necessários que são indicados pela LGPD para você proteger essa agenda, a sua agenda. Perfeito? 2. Realizado para os fins exclusivamente de jornalístico e artísticos. Então, o telejornal, né, os jornais impressos, não se aplica a LGPD. Imagina um telejornal está fazendo uma matéria na rua, né, e passa uma pessoa atrás e aparece a imagem de uma pessoa. Opa, vai ter que ocultar aquela pessoa, não pode aparecer o rosto daquela pessoa, senão estaria violando a LGPD, que a imagem da pessoa é um dado pessoal da pessoa. Então não se aplica também para fins artísticos, né? Você fazer pintura, artes, por exemplo, paródias imitando pessoas, imitando artistas, né? A voz é um dado pessoal da pessoa, vamos dizer assim, a parte humorística todinha, artes como um todo, tá? Então não se aplica a LGPD. E B, aí para fins acadêmicos, para fins de educacionais, não se aplica também a LGPD, tá? Então pode tratar dados, mas sempre com responsabilidade, tá? E 3, finalmente, para aqueles dados pessoais que são realizados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais, né? Atividade da polícia. Então, segurança pública, as câmeras que monitoram as nossas ruas e avenidas e rodovias, ali não se aplica a LGPD. Defesa nacional, segurança do Estado, a ABIN, né? Defesa nacional, as Forças Armadas, tá? Então ali está fora do escopo da LGPD. E por fim, 4º, né? Aí do dados pessoais provenientes de fora do território nacional e que não seja objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamentos brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país, que não de sua proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado aos previstos nessa lei. Então, se o seu dado pessoal está sendo tratado em outro país, né, e você é brasileiro, se aquele país possui uma lei de adequação à proteção de dados, então não vai se aplicar, mesmo você sendo brasileiro, não vai se aplicar a LGPD, porque aquele país tem ali uma lei própria. Agora, se o país não tiver, tá? Aí a lei brasileira irá se aplicar, porque está tratando dado pessoal de brasileiro, ok? Objeto de uma transferência internacional de dados. Você encaminhou para lá os dados. Agora, tem uma outra questão também. É difícil encontrar um país que não tenha lei de proteção de dados, tá? Só para a gente ter uma ideia, o Brasil foi o último país da América do Sul a ter uma lei de proteção de dados. Então, em regra, aí, os países já têm essa legislação. Alguns conceitos importantes da LGPD estão lá no artigo 5º. Dado pessoal, o que é um dado pessoal? Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Aqui, tudo que possa identificar uma pessoa, nome, CPF, né, o telefone, o endereço, a filiação, né, sua biometria. Então, tudo isso aí é um dado pessoal.
E tem ainda o dado pessoal sensível, como falei, biometria. A biometria é um dado pessoal sensível. Olha só, tem o conceito de dado pessoal sensível. É o dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde, veja bem, dado referente à saúde, ou à vida sexual, né, orientação sexual, dado genético, dado biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, gente, o dado pessoal sensível, se você for contar aí, vocês vão ver que são 10. São 10 tipos de dados, tá? Dado de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filosófica, né, filiação a partido, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado relacionado à saúde e vida sexual e dado biométrico. São 10 tipos de dados pessoais. É um rol taxativo. Não existe outro tipo de dado pessoal sensível. Ah, e minha senha do meu cartão? Não. A senha do seu cartão não é um dado pessoal sensível, é um dado pessoal comum. Ok? Então, dado pessoal sensível vai ser aquele dado pessoal que pode causar constrangimento. Pode olhar aí que qualquer dado pessoal desse aí sensível pode causar constrangimento, né? Opinião política. Dependendo de qual grupo que você estiver, se você falar que você votou no Lula ou no Bolsonaro, você pode ser constrangido, né? Você vai ficar numa situação delicada, né? Porque o Brasil vive essa polarização, né? Muitas vezes até um extremismo político. Então, quer dizer, é um dado que pode... Dado da filiação sindical, né? Organização de caráter religioso. Ah, porque ele é do candomblé, porque ele é espírita, porque é batista, pode ser motivo também, dependendo de onde você esteja, motivo aí de constrangimento, né? Dado pessoal de origem, por exemplo, filosófica, tá? Porque é da maçonaria. Então, o legislador pensou naqueles grupos, naqueles segmentos, né? Naquelas características que podem levar a uma pessoa a sofrer constrangimento. E a lei protege de forma muito rigorosa o dado pessoal sensível, tá, gente? Então vamos dar um ponto de atenção aí para esse tipo de dado. Outro conceito da LGPD, dado pessoal anonimizado, é o dado relativo a titular que não possa ser identificado, é você anonimizar um dado pessoal. Imagina lá, você faz uma pesquisa, aí você pega o nome da pessoa, né? Aí você pega o ano de nascimento, pega a altura, o peso, de qual bairro que ela é, de qual cidade, aí depois você vai lá e deletou a tabela que tinha o nome. E o CPF só deixou as demais, a altura, né, o bairro que ela reside. Aí você anonimizou, você tem dados pessoais, mas não sabe de quem são esses dados pessoais, então fica anonimizado. Isso é muito feito para fins de pesquisas, tá? Por órgãos de pesquisa. Titular, quem que é o titular? Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento. Então é a quem se refere aquele dado, tá? Controlador. Olha só, nós vamos ter 3 figuras importantes. Vou até antecipar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, para vocês poderem me ver aqui, tá? Vamos voltar aqui. Então, olha só, nós vamos ter 3 figuras importantes na LGPD, tá? Nós vamos ter o controlador, quem decide o que vai fazer com os dados pessoais. Nós vamos ter o operador, quem trata o dado pessoal em nome do controlador, e não é o seu gerente de TI, nem o seu funcionário interno, não. Tá? O operador é alguém externo, se você terceirizou um serviço da sua organização. Quem ali está tratando dado pessoal dentro da sua organização, debaixo ali da autoridade do controlador, vai ser ali um agente do controlador, não é o operador, não. Tá? Então, controlador, está ali o conceito controlador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. É quem decide o que vai fazer com os dados pessoais, né? Aí temos o operador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Tá? É um terceirizado. Né? É uma empresa que você contratou, por exemplo, você é um advogado ou você é um contador e você tem uma empresa de presta serviço de consultoria de TI para você, seu sistema. Então ali ele é o seu operador. Né? Ou então o governo do Estado do Espírito Santo
Qual que é o governo dos Estados Unidos? Quem que é o nosso operador? Trata os dados pessoais em nome do controlador, dos gestores. É a Prodeste, o Prodeste, né? Instituto de Tecnologia do Espírito Santo. Então, o Prodeste é o operador dos órgãos do Estado. Okay? O seu servidor, funcionário interno, ele não é seu operador, ele é um agente do controlador. E, por fim, a terceira figura que eu queria destacar aqui é a figura do encarregado, tá? Que lá na frente a gente vai estudar um pouquinho mais a figura do encarregado. É uma pessoa que é indicada pelo controlador, né? E também o operador vai a Prodeste, né? Qualquer outra empresa, uma empresa de TI, vai ter que ter um encarregado também. Então, é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares, entre a empresa e quem é titular de dado pessoal, e entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que a gente vai ver com mais calma também a questão da ANPD lá na frente, ok? Voltando aqui à questão dos dados pessoais sensíveis, eu vou até maximizar aqui essa telinha, que ela é muito importante, tá? Olha só, dado pessoal sensível, são, como eu disse, são 10, somente 10, é um rol taxativo, não é exemplificativo. Você não pode inventar, mas isso aqui também é um dado pessoal sensível, né, Eduardo? Por exemplo, o meu CPF, não é um dado pessoal comum. Né? E o meu número de RG também não, é um dado pessoal comum. Dado pessoal sensível só é um dado que possa causar constrangimento, como essas imagens aí acabam ilustrando, né? Pessoas que estão sendo constrangidas, né? Em público. Então, um dado pessoal, dado de origem racial ou étnica, convicção religiosa, tá? Convicção religiosa é diferente de organização de caráter religioso. Convicção religiosa, por exemplo, eu sou ateu. É uma convicção religiosa sua. Qual a sua religião? Não tem religião não, acredito nos extraterrestres, nos alienígenas. É uma convicção religiosa sua. Então, quer dizer, isso aí é protegido pela LGPD. 3, opinião política, né? Opinião política também, o que você acha sobre o aborto. Imagina se é feita uma pesquisa e você coloca lá se você é contra ou a favor do aborto, né? Ou se você é a favor da monarquia ou da república, tudo opinião política, né? Então isso aí, se vazar, se tiver algum ensejo ou houver um vazamento, isso aí é um vazamento de dado pessoal sensível, que pode causar constrangimento. Filiação a sindicato, né, nós já falamos, organização de caráter religioso, organização de caráter filosófico, né, e organização de caráter político, partidos políticos, né? Tudo isso aí, dado pessoal sensível. Inclusive, gente, dado referente à saúde. Todas as clínicas, todas as academias de ginástica, todos os partidos políticos, todas as igrejas precisam se adequar à LGPD. A gente vendo quase nada, né? Academia, até mesmo a gente percebe, ali o último ali, dado genético ou biométrico. Hoje em dia, qualquer prédio que você entra, você deixa sua foto ali. Né? Os caras querem fazer o reconhecimento facial para você ter acesso ao prédio. Então, será que ele tem uma adequação da LGPD? Será que ele tem uma política de privacidade? Será que eles estão protegendo os dados? Tá? É tudo aí, aqui vocês são formadores de opinião e vocês vão cobrar também a aplicação da lei. Cada um de nós, enquanto titular de dados, a gente pode cobrar aí a aplicação da LGPD, combinado? Seguindo aqui, os princípios da LGPD, né? A LGPD traz os princípios, né, que é o que estrutura, né, uma lei ou qualquer tipo de objetivos. Tem ali, primeiro princípio da finalidade. Um dado pessoal só pode ser coletado com a finalidade específica. E após esse dado ser coletado e ser tratado, não pode ter desvio de finalidade. Até falei para vocês o exemplo lá da Cacau Show, né? Você, para comprar um bombom, você precisa, muitas vezes, deixar seu CPF na farmácia. Qual que é a finalidade de eu deixar o meu CPF? Queremos que você tenha acesso a um desconto. Tá bom, eu tive o desconto, depois vocês vão continuar armazenando o meu dado, não pode deletar não o meu CPF, então é um direito titular pedir a exclusão desse CPF. Adequação, outro princípio da LGPD, segundo princípio da LGPD. Então, os dados para serem coletados,
eles devem ser coletados de forma adequada, tratados de forma adequada. Tudo que foi feito com dado pessoal tem que ser feito de forma adequada. Você, por exemplo, vai coletar dado pessoal numa reunião. Não tem aquele... Já viu aquilo? As pessoas vão assinando uma listinha, cada um coloca seu nome, seu CPF, seu telefone e às vezes seu e-mail. Aí isso vai passando de um por um. Será que essa é a forma adequada de coletar dados pessoais? Né? Aí já vi, por exemplo, promoções em shoppings. Você comprou lá determinada quantia de dinheiro, aí você tem direito a cupons para ganhar os prêmios, sorteios de prêmios. Você preenche o cupom, coloca seu nome, seu CPF, seu e-mail, seu telefone e coloca numa urna transparente. Esse dado pessoal está sendo tratado de forma adequada, né? Dessa forma, numa urna transparente, para depois vai girar a urna para fazer o sorteio. Ali naquela urna transparente fica expostos ali centenas, milhares de dados pessoais. Então sempre está atento ao princípio da adequação, princípio da necessidade. É necessário coletar esse dado pessoal. Teve uma instituição que, para você fazer por exemplo, inscrição num curso, tinha que preencher um formulário. Nesse formulário tinha o endereço físico da pessoa, onde a pessoa dorme, onde a pessoa reside. Será que é necessário copiar esse dado pessoal, coletar esse dado pessoal? Para quê? Qual a necessidade? Vai enviar depois o certificado para o endereço da pessoa? Né? Não. Mas para fins, né, de processo. Né? Vai que essa pessoa quebre, danifique alguma coisa dentro da instituição e eu precise processar aquela pessoa. Tá bom, mas ele não tem outro cadastro lá na faculdade, na instituição de ensino, que tem endereço físico, precisa ter o endereço em mais uma ficha, né? Então isso aí que tem que ser observado, tá? Então, e temos também o princípio do livre acesso, né? O princípio do livre acesso é que você, titular de dado pessoal, tem livre acesso aos seus dados pessoais. Você pode chegar em qualquer organização, olha só, queria saber se tem dados pessoais meus aí, pode chegar na farmácia, no cabeleireiro, onde você quiser, tá? A lei ampara, numa empresa, numa organização, né? Aí você vai poder exercer os seus direitos, né? Por exemplo, deletar. Agora, você não vai poder, numa empresa que você trabalhou, chegar lá, olha só, queria que vocês deletassem meus dados pessoais, porque não pode, por lei trabalhista, as empresas são, né, obrigadas a guardar dados pessoais, certos dados pessoais, por até 30 anos. Então não é todo dado que você pode exercer o direito. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos direitos e vocês vão entender melhor, tá? E outro princípio, aí, o quinto princípio, o princípio da qualidade dos dados. Os dados têm que estar em boa qualidade. Se for no computador, né, tem que estar de forma estruturada. Se for no papel, gente, não pode, a gente vai em alguns lugares, dados antigos, igual quando eu precisei para levantar a questão da minha aposentadoria, estava tudo mofado já, bolou numa sala úmida. Então isso aí é violação LGPD. Você não cuidar dos dados pessoais, seja ele no formato digital ou no formato físico. O princípio da transparência, para isso que existem as políticas de privacidade, para relatar ali de que forma seu dado pessoal é tratado, onde ele é armazenado, por quem ele é manipulado, quem tem acesso, durante quanto tempo aquele dado vai ficar armazenado, como ele será descartado, né? Quais são as medidas de segurança que são aplicadas para que eles sejam protegidos. Se é o princípio da transparência, vem o princípio da segurança. Se você tem dado pessoal, você tem que proteger dado pessoal. Se você não quer proteger dado pessoal, se você não tem como proteger o dado pessoal, que hoje em dia é um desafio você proteger os dados, devido à ação de hackers, de espiões, o cara que entra na sua máquina com um pendrive e copia lá tabelas inteiras, planilhas com dados pessoais. Então, se você não tem como garantir a segurança, então não tem os dados pessoais. Eu sempre falo nas aulas, a melhor forma de você proteger dado pessoal você não tem. Tá? Aí vem o princípio da prevenção, outro princípio aí, o oitavo princípio, né? Agir de forma preventiva. É sempre você se antecipar a uma invasão, se antecipar a um incidente que possa envolver, né, vazamento de dados pessoais. Então, criar a cultura da prevenção, né? Porque telhado se conserta com tempo bom. Não adianta depois que vazou você querer, vou dar uma solução. Não vai ter como dar solução mais. Já era, passou. Tá? Princípio da não descriminalização, né? Então que ninguém seja discriminado por conta do seu dado pessoal, por causa de sua natureza, por causa de sua condição. Tá? Esse é um princípio aí basilar da LGPD. E o princípio da responsabilização
e prestação de contas. Então, da responsabilização, porque quem, né, for responsável por um vazamento de dados pessoais, um incidente, vai ser, né, responsabilizado de forma civil, à luz da legislação civil. Também tem a responsabilização penal e administrativa. E prestação de contas, que as empresas elas precisam prestar conta do que elas estão fazendo em relação à adequação da LGPD. Não basta você dizer que você protege. Você tem que falar como você protege. Você tem que demonstrar evidências de que, de fato, você protege. Ok? Avançando aqui. Agora sim, os princípios, né? Aqui os principais direitos do titular. Voltando aqui no início dessa tela, tá, gente? Só voltar no início da tela. Então, agora a tela aí dos principais direitos do titular, tá? Artigo 18 da LGPD. Temos aí, né? Temos alguns direitos em outros artigos da LGPD, mas aí no 18 ele tem de forma mais organizada. 8 direitos. O primeiro aí é da confirmação. Você pode chegar em qualquer organização, vem cá, queria saber se tem dado pessoal meu aí. É claro que eles não são obrigados a te falar na mesma hora, no mesmo momento. A lei dá um prazo de 15 dias para que eles te informem, tá? Aí outro direito, o direito da correção. Meu dado está errado. Eu estou fazendo isso numa farmácia. Eu digito meu CPF, aparece o nome de outra pessoa. Eu estou exercendo lá nessa farmácia o meu direito de correção dos meus dados pessoais. Quem tem nome difícil, quem tem nome que escreve com Y, né, com 2 L's, né? Então com PH, às vezes o nome foi né, digitado errado, pode exercer. Ou seja, às vezes a pessoa casou ou divorciou, né, mudou de endereço. Existem N possibilidades de mudança de correção dos dados pessoais. Terceiro direito é a eliminação. Olha só, eu não quero ter mais relação comercial com esse estabelecimento, então eu queria solicitar a exclusão dos meus dados pessoais. É um direito do titular de dado pessoal, tá? Direito à portabilidade, você pode levar para onde você quiser seu dado pessoal. Você sim, que é titular dele, você pode levar para onde você quiser. Princípio da oposição. Você pode se opor a certo tratamento de dados pessoais, uma organização. Aí você deixou lá seu dado pessoal para você fazer, por exemplo, uma viagem turística, ia num passeio turístico lá para São Paulo. Aí depois essa empresa de turismo pega seus dados pessoais para fornecer para uma empresa de contabilidade, para sondar, ver se você quer contratar aquele serviço de contabilidade. Isso é desvio de finalidade, tá? Então isso aí não está respeitando o princípio o direito da oposição a certo tratamento de dados pessoais. Então a gente tem que ficar atento a isso aí também, ok? Então, próximo direito, ali ó, sexto, direito de explicação, tá? Esse direito de explicação, ele precisa ser exercido, até voltando aqui, para contar para vocês um caso que tem acontecido comigo. O que tem acontecido comigo? Eu tenho recebido correspondências em casa de uma entidade filantrópica pedindo ajudas, né? Só que eu nunca entrei no site dessa entidade filantrópica, nem sabia que existia. Aí vem umas medalhinhas, uns santinhos, vem um boleto também para eu colaborar. Aí eu pesquisei na internet e descobri o site dessa entidade filantrópica e estou exercendo meu direito de explicação. Ok, colegas, queria saber aqui como que vocês conseguiram meus dados pessoais para estarem mandando correspondência para mim, né? Para o meu endereço físico. Então, é um direito da LGPD, tá? O direito à explicação. Sétimo direito aí, o direito de revogação do consentimento. Se lá atrás você teve uma relação comercial com uma organização, você deixou seus dados pessoais, você deu consentimento para eles tratarem seus dados pessoais, você pode, em qualquer momento, revogar esse consentimento. Tá aí, é o sétimo direito do artigo 18 da LGPD, dos nossos direitos em relação, enquanto titulares. E, por fim, né, o último direito desse artigo, o direito de compartilhamento. Você, sim, pode compartilhar os seus dados pessoais com quem você quiser. Então, qualquer titular de dados tem esse direito, ok? Avançando aqui. E aqui também no artigo, vou até maximizar aqui essa tela, nesse artigo 9º, tem mais direitos, né, aí do titular. Veja bem, artigo 9º, o titular tem direito ao acesso facilitado
as informações sobre o tratamento de dados pessoais. Então tem que estar ali no site, tem que estar ali na portaria, está aí no artigo 9º esse direito. A gente tem que ter acesso facilitado a essas informações de como são tratados os dados pessoais, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva, né? Então não é escondido, ficar escondido, não. Acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento dos princípios do livre acesso. Então tá lá, finalidade específica do tratamento, você tem que colocar isso, né? Vamos colocar na sua política de privacidade. Você tem que esclarecer, passar essa informação para o titular, qual que é a finalidade para esse tratamento de dado pessoal. Lembrando que tratamento, depois a gente vai ver o conceito de tratamento, são mais de 15 verbos, é você coletar, utilizar, processar, armazenar, arquivar, transmitir. São vários verbos. Então, tudo que você faz, até se ele está armazenado ou se ele está arquivado, não, mas eu não mexo mais não com dado pessoal, ele fica lá no arquivo morto. Não interessa. Se está armazenado, isso é tratamento. Armazenamento também é tratamento. Então, se você não quer tratar dados pessoais, não tenha o dado pessoal, tá? Porque está aí, ó, no artigo 9º, direito, você tem que explicar a finalidade, para que você vai coletar esse dado pessoal. 2, forma e duração do tratamento. Como que você trata isso? Vai durar quanto tempo? 3, identificação do controlador. Quem é o controlador? Identificação do controlador. Quero saber a empresa, qual que é o endereço, qual que é o CNPJ, qual que é o telefone. Informações de contato do controlador. Às vezes eu preciso entrar em contato com o controlador, com aquela empresa, com aquela organização. Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Será que ele compartilha dados pessoais com alguém? Com qual finalidade? Está dentro do escopo do que foi proposto, né? Do que foi colocado lá atrás, quando foi coletado dado pessoal. E também responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento. Cada agente tem que ter ali as suas responsabilidades bem claras, bem definidas para o titular saber. Seguindo aqui para o próximo, tá? Vamos avançar essa telinha. Aquilo que eu disse para vocês, o tratamento de dados pessoais. Olha só aqui o conceito. O que é tratamento? Né? A gente tem, às vezes, uma ilusão de que tratamento é só estar usando, processando. Não. Tá? Olha só, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, à recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação. Eliminar dado pessoal. Mas eu estava só eliminando. Está tratando dado pessoal. Colocar fogo, você apagar o arquivo, isso é tratamento de dado pessoal. Avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, tudo é tratar dado pessoal. Se você não quer tratar dado pessoal, não tenha. Está aí, ó, arquivamento e armazenamento. Ah, está no arquivo morto, não interessa, está sendo tratado. Tratado como? Está arquivado. Tá? Então, se não quer proteger esse dado pessoal, não tenha. Próximo aqui, vamos preparando as perguntas de vocês aí. Hein? Agora sim, tá? A gente vai ver aqui quais são os requisitos para tratar dados pessoais. A gente tem aí muitas vezes uma falsa impressão de que a LGPD veio e está tornando difícil o meu negócio. E não é bem assim, tá? Porque existem as formas que você pode tratar dados pessoais. E essas formas, esses requisitos, essas hipóteses legais para o tratamento de dado pessoal, está no artigo 7º da LGPD. Está aí, ó, mediante a primeira hipótese legal para tratamento de dado pessoal, mediante consentimento do titular. Se o titular consentiu, ótimo, é uma hipótese legal válida, pode tratar o dado pessoal, desde que seja dentro da finalidade específica para que ele deu aquele consentimento. Você não pode pedir um consentimento para uma coisa e depois começa a usar o dado pessoal para outra. Aí é violação LGPD. 2, para cumprir obrigação legal ou regulatória pelo controlador, qualquer tipo de obrigação legal, de lei, um regulamento interno, né? Então,
Às vezes, por exemplo, as empresas não precisam de ter um termo de consentimento para os funcionários, para tratar os dados pessoais dos funcionários. Isso é obrigação legal da legislação trabalhista, né? Então, está ali um aspecto, né, que a lei já determina, já aprova o tratamento desse dado pessoal do funcionário. Terceira hipótese de tratamento de dado pessoal, pela administração pública para execução de políticas públicas. Então, o poder público, né, não precisa estar pedindo consentimento. Imagina que você vai lá no posto de saúde, aí a atendente lá, você está doente, a atendente pergunta seu nome, fazer o cadastro, nome, endereço, número de telefone, CPF. Ah, mas eu preciso assinar um termo de consentimento. Não precisa. Porque aquele posto de saúde, aquela UPA, aquilo ali é uma política pública de saúde. A escola pública não precisa. As câmeras, né, do poder público não precisa, porque ali é uma política pública de segurança pública. Tá? Então, o poder público, em regra, tem algumas exceções. Tá? Por exemplo, exceção criança, tratar dado pessoal de criança. Tá? Então, mas também tem uma forma que você poderia tratar sem o consentimento. Então, a LGPD sempre vai encontrar uma solução. Tá? Quarta hipótese legal, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa. Então, os órgãos de pesquisa não precisam de termo de consentimento. Se você, né, se predispôs a participar daquela pesquisa, ou eles conseguiram seus dados pessoais e vão usar seus dados pessoais para utilizar de uma pesquisa, né, então ele já tem esse respaldo. Agora, tem que ser empresas de pesquisa, né, genuinamente de pesquisas. Tá? Esse item 4 aí. Não é a sua faculdade está fazendo uma pesquisa, não preciso nem pedir consentimento, nada, porque é para fins de pesquisa. Mas a faculdade não é um órgão de pesquisa. O órgão de pesquisa é que eles estão lá no CNAE, lá direitinho, quando criou a empresa, o CNPJ, discriminado no CNAE. Tá? Então fica esse alerta aí. 5. Quando necessário para execução de contrato ou preliminar de contrato. Você está, por exemplo, numa loja, aí você foi numa loja comprar um carro, aí o vendedor lá pegou seu nome e seu telefone. Não precisa de termo de consentimento. Isso aí é uma coleta para preliminar de contrato, um contrato de compra e venda. Então, olha só, para você realizar uma compra numa loja, né, você foi lá e está querendo comprar uma roupa, você não vai precisar assinar um termo de consentimento, tá? Porque não precisa de consentimento. Existe outra hipótese legal, que é essa hipótese legal do item 5º, né? Quando necessário para execução de contrato, que vai ser um contrato de compra e venda, ou preliminar à execução de contrato. Não tem o contrato ainda, mas vocês estão naqueles estudos, você vai deixar seu telefone para depois ele entrar em contato com você, tá? Então é dessa forma aí. E o item 6, para exercício regular de direito em processos judiciais, administrativos e arbitrais. Então, quero processar meu vizinho. Para você processar seu vizinho, que, sei lá, de repente construiu o muro dele 1 metro no seu terreno, está dentro do seu terreno, você tem que processar seu vizinho. Mas eu vou ter que ir lá pedir consentimento a ele para eu tratar o dado pessoal dele, o nome dele, o endereço. Não, tá aí, ó, hipótese legal para regular, exercício regular de direito em processos judiciais, administrativos, né, e também os arbitrais. Então a gente vai aqui para ver quais são as outras hipóteses legais na próxima tela. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular. Então imagina vocês, um motoboy cai, sofre um acidente, aí para lá uma pessoa, quer ajudar, né, às vezes até a transportadora do cara do caminhão que envolveu nesse acidente lá com esse motoboy, e se tivesse que pedir, aí o cara está lá desacordado, se tivesse que pedir consentimento para tratar o dado pessoal dele, e eu preciso, licença aqui que eu preciso abrir sua carteira, ver seu telefone, ver seu número, ver se eu tenho aqui o documento de identidade, saber quem é você. Então não precisa. Então, para proteção da vida ou da incolumidade física do titular, não precisa de consentimento. Tá? É uma questão mesmo de humanidade. 8. Para tutela da saúde em procedimentos realizados por profissionais da saúde, né, da área da saúde. Então, profissional de saúde, aí essa é outra hipótese legal.
Às vezes foi o 192 que foi lá te atender, que é profissional da saúde, ele não precisa de... Você está desacordado, ele não precisa do seu consentimento. Mesmo se você tivesse ciente, se ele tivesse acesso ali ao seu documento de identidade, ele poderia usar aquilo ali para te proteger, para iniciar seu atendimento. 9, para atender interesse legítimo do controlador. Então, interesse legítimo do controlador, às vezes você já tem uma relação comercial com aquela empresa e ela quer te enviar por e-mail novas promoções. Então, não precisa estar te pedindo consentimento para enviar e-mail para você, porque você já tem uma relação comercial com aquela organização. Então, vai ser usado aí essa hipótese legal para atender interesse legítimo do controlador. E, por fim, última hipótese legal prevista aí nesse artigo 7º, para a proteção do crédito. Né? Então, para proteção de crédito bancário, crédito de cartão de crédito, nada disso precisa de consentimento do titular. Se você não está pagando a fatura do seu banco, depois o banco quer te cobrar, ele pode usar por meio de um escritório de advocacia, ele pode passar os seus dados para o escritório de advocacia que presta consultoria para ele. Seu nome, seu endereço, o CPF, o CEP, né? Seus dados pessoais, somente os necessários. Por quê? Porque tem essa hipótese legal aí, para a proteção do crédito. Então a gente vê aqui que são várias, né? São várias hipóteses legais e a gente sempre vai encontrar uma mais apropriada ali para o nosso tratamento, seja qual for o tratamento que você for realizar. É só você buscar na lei, buscar aí no artigo 5º da lei, que você vai conseguir achar uma hipótese legal de tratamento para você estar utilizando nesse tratamento específico. Vamos ver agora o artigo 11 da LGPD, que fala de outro tipo de tratamento de dados pessoais. Outra hipótese de tratamento de dados pessoais, que é de dados pessoais sensíveis. Vou puxar aqui para vocês o próximo slide, para você acompanhar. Olha só, artigo 11 da LGPD, do tratamento de dados pessoais sensíveis. Existem também umas possibilidades de serem tratados dados pessoais sensíveis. Como eu disse, a LGPD não veio para inviabilizar nenhum tipo de processo, né, nenhum tipo de atividade das organizações. Veio apenas para regulamentar esse tratamento de dados, esses processos que envolvem tratamento de dados. Então, o que a gente pode ver aqui nesse artigo 11, próximo slide? Do tratamento de dados pessoais sensíveis, artigo 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Você vê que ele coloca ali duas hipóteses, com consentimento e sem consentimento. Então, a pessoa pode consentir, o titular do dados pode consentir de, por exemplo, que seja tratado do seu exame de saúde, seus dados pessoais de saúde, que ele forneça dados relacionados à sua religião, ou talvez se ele seja ou não filiado a um sindicato, esses dados pessoais sensíveis que a gente já viu, tá? Então, com consentimento, olha só, quando o titular, o seu responsável legal, consentir de forma específica para uma finalidade específica e destacada para finalidades específicas. Então, se consentiu, tá ótimo. Se for criança, precisa de consentimento dos pais. Depois a gente vai ver também a questão das crianças, no artigo 14. E o inciso 2, sem fornecimento de consentimento titular. Então, até mesmo o dado pessoal sensível pode ser tratado, coletado, processado sem consentimento titular. Nas seguintes hipóteses, em que for indispensável para a. Cumprimento de obrigação legal regulatória, tratamento compartilhado de dados pessoais necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis e regulamentos. C. Realização de estudos por pesquisas, né? Também é possível. Vamos para o próximo. D. Exercício regular de direitos, inclusive em contratos em processo judicial. Vê que ele juntou duas hipóteses legais lá do artigo 7º, né? Proteção da vida ou incolumidade física do titular do terceiro. F. Tutela de saúde, exclusivamente realizada por profissionais da área de saúde, né? Serviço de saúde ou autoridade sanitária. E 9, né? O G aí, garantir prevenção à fraude e à segurança do titular. Essa aí que é a novidade, né? Então, para garantir prevenção à fraude, à segurança
nos processos de identificação e autenticação de cadastro de sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados, né, no artigo 9º, aquela coisa da transparência. Então, é possível, sim, numas catracas por exemplo, desses prédios, condomínios que a gente tem entrado, nas vias públicas, nas repartições públicas, nos prédios públicos, ser feita a coleta da sua biometria, para fazer o reconhecimento facial e o controle de acesso ser por meio desse reconhecimento facial. Então, é possível, existe essa previsão, né, no texto da LGPD. Então, nada fica aí sem poder ser tratado. Próximo ponto nosso aqui, justamente o artigo 14 da LGPD, que fala das hipóteses legais para tratar dados pessoais de crianças. A LGPD é um pouquinho específica em relação a crianças, para proteger criança. No artigo 3º, no artigo 14º, diz: o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Legislação pertinente, Estatuto da Criança e Adolescente e outras que, porventura, destaquem direitos de crianças e adolescentes. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque, dado pelos menos de um dos pais. O pai ou a mãe tem que dar esse consentimento. Ou pelo responsável legal. Às vezes a criança é assistida, ou mora com a avó, mora com os tios, né? Ou está com um responsável legal numa escola, por exemplo, né? Então quem é que vai ali, tá no momento, vai ser a professora que será a responsável legal por aquela criança numa escola, numa creche. Então, o parágrafo 1º é bem específico, tá? Parágrafo 2º. No tratamento de dados de que trata o parágrafo 1º desse artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, de forma que a utilização e os procedimentos para exercício dos direitos a que se refere no artigo 18. Então, a transparência também de como esses dados são coletados, dados pessoais sensíveis. Parágrafo 3º. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º, né, o consentimento dos pais ou do responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, né, ou para a sua proteção, e em nenhum dos casos poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento de que trata o parágrafo 1º desse artigo. Ou seja, uma criança se acidentou, né, numa escola. Então é preciso pegar ali, às vezes, um documento da criança que tem lá o grupo sanguíneo, ela vai precisar fazer uma remoção, vai ver se tem no documento da criança, na ficha da criança, dados pessoais sensíveis, dados relacionados à saúde, se ela é alérgica a algum tipo de medicamento. Então vai ser possível, sim, coletar esse dado pessoal dessa criança, mesmo sendo dado pessoal sensível, sem o consentimento dos pais. Só que o parágrafo ele é bem específico, olha só, quando essa coleta for necessária, ela tem que ser feita uma única vez e sem armazenamento, você não vai guardar em lugar nenhum mais. Tá? Utiliza só para socorrer a criança ali e pronto. Tá? Então, avançando aqui ainda, parágrafo 4º. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares, de que trata o parágrafo 1º desse artigo, em jogos, aplicações de internet ou outras atividades, ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias da atividade. Então, olha só, um titular, como por exemplo uma criança, um adolescente que entrar num jogo online, ele não pode, o jogo, solicitar dados de nome completo, dados de nascimento, ou seja, dados que não são necessários para que uma pessoa utilize aquele jogo. É lá o nickname, que a criança quiser, o adolescente quiser se identificar naquele jogo e pronto, tá? Então é bem claro ali, tá? Jogos, aplicações de internet, outras atividades, então são vedados o fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias àquela atividade, participação naquele jogo. Parágrafo 5º aí, do artigo 14 ainda, o controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1º desse artigo foi dado pelo responsável da criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Porque imagina vocês na internet, um joguinho online, aí deu o consentimento. Como que o fabricante vai saber que foi de fato o pai que deu o consentimento para que aquela criança
forneça os dados pessoais para utilizar aquele jogo. Então, online é um desafio, né? Só que a LGPD lembrou disso aí. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis. Quem clica no botão, como que uma aplicação de internet pode saber quem está clicando no botão? Igual esses avisos de cookies que a gente recebe todo dia em todos os sites que a gente acessa. Ali está dando consentimento. Quem está dando consentimento? Quando o computador é compartilhado. As empresas, geralmente, quando o computador é compartilhado, é um IP para todo mundo. Numa empresa que tem 200 computadores, todo mundo utiliza o mesmo, compartilha o mesmo endereço IP. Como que esse controlador sabe quem foi que deu o consentimento, quem apertou aquele botãozinho de aceitar os cookies, a coleta de cookies, aqui voltando para o nosso caso das crianças. Como que o controlador vai saber que foi a criança, né, que foi o pai, o responsável legal, e que não foi a criança, por exemplo, se passando pelos seus responsáveis? Então fica aí um desafio, tá? E por fim, aqui no artigo 14, parágrafo 6º, as informações sobre o tratamento de dados referidos, né, nesse artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físicos, motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequado ao entendimento da criança. A própria criança tem que entender o que está ali. Quando ela entra num jogo, ela tem que entender quais são as condições, quais são os seus direitos. Então, é colocar de uma linguagemzinha bem lúdica mesmo, para a criança poder entender. Tem esse entendimento. Está aí, gente, de forma expressa, no artigo 14, parágrafo 6º da LGPD. A criança precisa entender o que está dito ali, para coletar seus dados pessoais sensíveis. Ok? Prosseguindo aqui, alguma inovação, vamos falar a parte da inovação agora, tá? Deixa eu fazer aqui, vou voltar aqui, vamos compartilhar aqui a tela. A LGPD trouxe algumas inovações, assim, coisas que já eram para fazer parte do nosso dia, mas muitas vezes não faziam ainda. Então essas inovações aí, a gente vai mostrar aqui umas 3 ou 4 inovações, que elas são assim muito importantes e vão fazer parte da mudança da cultura. Se a gente não implementar essas inovações, a gente não vai mudar a cultura de proteção de dados, tá? Então, só para a gente iniciar essa tela aqui da inovação, a primeira telinha aqui, a primeira inovação que ela trouxe, que a gente pode estar vendo aqui, o princípio do Privacy by Design, ou seja, o princípio do privacidade desde o desenvolvimento. Então, se você está na organização e você está planejando, vamos fazer aqui um novo formulário para a gente implementar uma política pública inovadora. Tá bom, esse formulário, ele, olha só, Privacy by Design. Desde o desenvolvimento você tem que focar na privacidade. Tem que ter quantidade mínima de campos com dados pessoais, coletar só o que for necessário, só o que for adequado e só dentro da finalidade específica. Então esse princípio é um princípio basilar, tá? Da LGPD. Princípio do Privacy by Design. Para qualquer coisa, não é só formulário não. É uma política pública, uma aplicação, um aplicativo, né? Um programa, um joguinho, tudo desde o desenvolvimento você já tem que focar na questão da privacidade. Segunda inovação da LGPD, o princípio do Privacy by Default, ou seja, a privacidade por padrão, default, né? A gente vê muitas vezes a gente baixando aplicações e já você começa a usar e está lá nos termos de uso, você nem percebeu que ninguém lê termos de uso, mas já estão te monitorando, já estão pegando sua localização, dados pessoais seus, e você nem leu porque está lá nos termos de uso e ninguém lê termos de uso, não é verdade? Então, quer dizer, por padrão eles já começam a violar a sua privacidade, e isso a LGPD não admite, tá? Então, privacidade também por padrão. A pessoa, se quiser que tenha uma funcionalidade a mais, vai lá, marca e autoriza a coleta aí dos seus dados pessoais. Outra inovação que a LGPD trouxe, segurança de ponta a ponta. Então, durante todo o ciclo de vida do dado pessoal de uma organização, e nós sabemos que todos os sistemas sistemas de informação, sejam inovadores ou não, possuem ali um ciclo de vida e eles possuem dados pessoais
Então, durante todo esse ciclo de vida desse dado pessoal, nesse sistema de informação, ele precisa ali ter segurança, ser dotado de segurança. Desde lá da criação, depois do armazenamento, do uso daqueles dados, do compartilhamento, do arquivamento e depois do descarte, um descarte seguro. Ou seja, todas essas etapas do ciclo de vida dessa informação, elas precisam estar seguras. E por fim, outra inovação aí da LGPD é a figura do encarregado. O encarregado é conhecido mais no mundo inteiro, fora do Brasil, como DPO, Data Protection Office. É o profissional, é a pessoa que vai conduzir, né, uma organização a um compliance com a LGPD, uma conformidade com a LGPD. Então, o encarregado, no Espírito Santo nós temos, todos os órgãos possuem encarregado interno, então ele é muito importante para a adequação da LGPD, conhecido como DPO, né? E lá no artigo 41, diz lá quem que é o DPO, o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Né? Então, o controlador tem que indicar no parágrafo 1º. Olha só, gente, a violência desse parágrafo, no artigo 1º. A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no site eletrônico do controlador. Então, todo mundo tem que saber quem é o encarregado daquela organização. Ah, mas não tem um site. Tem que ter em algum lugar, lá na fábrica, tem que ter lá na portaria, né, um contato do encarregado. A gente tem feito isso nos prédios da administração pública estadual. Colocar a placazinha de identificação. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Veja aí a placa que a gente colocou lá no Palácio da Fonte Grande, no Palácio Palácio Anchieta. Então, olha aí, essa é a placa, né? Aviso de privacidade. O governo do Estado do Espírito Santo respeita a sua privacidade e trata dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei número 13.709 de 2018. E o contato do encarregado, gente, olha ali, ó, encarregado.interno@seg.es.gov.br, tá bom? Então, ali é nosso aviso de privacidade. Agora, no site tem lá, você vai encontrar o nome do encarregado, qual o número de contato dele e outras informações, tá? Então, isso é muito importante, tá aí a título de exemplo a placa lá do Palácio da Fonte Grande. Dando prosseguimento aqui agora, olha só, ainda o artigo 41, as atividades do encarregado consistem em... Então, esse parágrafo segundo aí traz quais são as atividades do encarregado. A gente não vai nem nesse momento se ater a ele, não, porque depois nós vamos ver a resolução de número 18 da LGPD, tá? De recente agora, agosto de 2024, que essa resolução de número 18 trouxe com mais detalhes quais seriam as atividades do encarregado, ok? Então, para a gente prosseguindo aqui ainda, tá aí ó, um exemplo de um site que tem ali o site da Serpro, né? Que tem ali o nome do encarregado e o e-mail de contato. Então, isso aí nas páginas do governo do estado, lá do seu órgão, se você for observar, já tem lá uma abazinha, uma aba escrito proteção de dados e privacidade. Você entra nele, você vai ter o contato do encarregado do seu órgão, tá? Então, é bom vocês saberem disso aí também. Bom, a adequação da LGPD, mais ou menos assim, de forma muito sucinta, muito simplória, né? Só para ter uma noção, aqui quais seria o passo a passo, tá? Dessa adequação aí da LGPD. É claro que esse passo a passo vai depender, vai variar de organização para organização, mas assim, em síntese, a gente pode falar que a adequação da LGPD são 5 etapas. A primeira etapa é conscientização. Isso é muito importante. Primeiro você precisa conscientizar as pessoas, né, de que todo mundo é responsável por proteger dados pessoais. Lembrando que a LGPD está em cima de 3 pilares básicos, né? Processos, pessoa e tecnologia. Repetindo, processos, pessoas e tecnologia. Então você trata, todo mundo sabe, a gente acaba tratando dados pessoais e esses dados pessoais, na maioria das vezes, estão no suporte digital. Então tem aí a tecnologia da informação, tem aí o pessoal da TI que vai estar responsável aí por essa proteção. Temos a questão dos processos, os processos internos de cada área de negócio. Então também é um dos pilares aí da
LGPD, adequação da LGPD. E, por fim, pessoas. Pessoas é muito importante, porque geralmente, a maioria dos casos de incidentes envolvendo vazamento de dados pessoais, o fator humano foi ali um fator predominante, que foi o ser humano que falhou, não foi nem a tecnologia. Por isso que a gente coloca sempre, quando a gente cria o programa de adequação da LGPD, que a primeira fase é a fase da conscientização. Primeiro, conscientizar a autodireção ou autogestão da importância daquela adequação e depois é importante salientar também aos os demais colaboradores, todos. Fala-se muito que a adequação da LGPD segue o protocolo PP, da Presidência Portaria. Todo mundo tem que ter, pelo menos, noções de proteção de dados pessoais. Então, voltando aqui para o nosso passo a passo, né, primeiro, indicar um encarregado e divulgar publicamente o contato dele, rever e adequar todos os processos com os dados pessoais, né, ver ali se aqueles processos não têm excesso de dados pessoais que não têm necessidade de estar ali, né? Então tem que rever todos os processos da organização que tratam dados pessoais. Criar e publicar políticas de privacidade de dados pessoais, também é importante a política de privacidade, mostrar quais são as regras, né? A transparência com o tratamento de dados pessoais da organização, atualizar os processos de RH e demais setores. Todos os setores irão passar ali pelo mapeamento dos dados pessoais, inclusive o mapeamento é a segunda fase da LGPD, né? Primeiro é a conscientização, segundo o mapeamento. Depois do mapeamento, que você mapeou todos os dados pessoais, aí você entra no terceiro, que é o diagnóstico. Você vai olhar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser ajustado para se adequar à LGPD, essa terceira fase. Depois a quarta fase, aí vem a questão da adequação propriamente dita, fazendo todos os ajustes. E por fim, quinta e última fase da adequação da LGPD, aí vem a melhoria contínua, que não para. A adequação da LGPD não é um projeto. Projeto tem início, meio e fim. Então, a adequação à LGPD é um processo, ok? Não tem fim e ele está sempre ali passando por melhoria contínua. Então, prosseguindo aqui, fazer o aviso de privacidade para ambiente de tratamento de dados pessoais, aviso de privacidade, a placa de privacidade que eu falei aqui, né? É importante. Então, isso é iniciar a gestão do consentimento quando for cabível o consentimento. No poder público, o consentimento a gente usa muito pouco, tá? A gente usa mesmo mais a hipótese legal de tratamento de dados pessoais para realização de implementação de políticas públicas. Depois, realizar a gestão dos direitos titular, os direitos que lhe couberem, né? Campanhas educativas de proteção de dados, preparar medidas preventivas e de respostas a incidentes, está lá no artigo 48 da LGPD, ter respostas a incidentes, e formular regras de boas práticas de governança de proteção de dados pessoais. Então, de forma muito sucinta, né, essa aí que seria as principais fases aí da adequação da LGPD. Então, a adequação da LGPD não é um projeto que tem início, meio e fim, é um programa. Então, ele funciona aí, ó, dentro da administração, né, quem estuda direito, administração, direito administrativo, o DPCA, as melhores práticas, né? Tem as roldanas, né? Elas se encaixam, né? E ali você desenvolve, você checa, você age e você planeja. Então, aí é DPCA na veia, aí para você implementar LGPD. Então, para a gente chegar nessa fase final da nossa aula, vamos falar agora das sanções administrativas. Né? Aquela coisa, não fez o dever de casa, depois deu um erro lá na frente, deu um vazamento, deu um constrangimento para o titular, depois terão as sanções, né? E a LGPD tem essa previsão também, que a gente vai estar vendo aqui, quais seriam essas sanções. Então, as sanções administrativas que estão lá no artigo 51 da LGPD, eles vieram assim, não foi de uma hora para outra. Teve, além do período de vacatio legis de 2 anos, tivemos ainda mais 1 ano, depois que a lei entrou em vigor em 2020, só em 2021 que as sanções administrativas começaram a valer. Ou seja, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, antes de pensar em punir, ela quis educar. Né? Educar, conscientizar, deu um período de 3 anos para que a sociedade brasileira se preparasse para a LGPD e a própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está sempre colocando no site dela
várias dicas, várias guias orientativos, várias resoluções que preparem e auxiliem a sociedade brasileira para se adequar à LGPD. Se você entrar no site da ANPD, você vai ver vários guias orientativos, como proteger dados, como tratar os dados pessoais, proteção de dados pessoais, segurança da informação para empresas de pequeno valor, né, de pequeno porte. Então, tudo isso aí é disponibilizado lá no site, no portal da ANPD para auxiliar a sociedade brasileira. Aí sim, nós entraremos na questão das sanções administrativas, que estão previstas lá no artigo 51 da LGPD. A primeira sanção é a advertência, né? Então, essa advertência com indicação de prazo para adoções de medidas corretivas. Aí a ANPD, que é a autoridade que aplica essas sanções, dá prazo para que aquelas organizações elas se adequem, né, à LGPD também, porque isso aí é muito importante. Então, vai dar um prazo para essa organização. E também temos aí a multa simples, que corresponde a 2% do faturamento do último exercício da organização, né, da empresa, sendo limitada a 50 milhões de reais. Então, essa multa não pode passar 50 milhões de reais por infração, tá? Então, se a empresa foi sancionada em março, depois em junho teve outro vazamento, outro incidente envolvendo dados pessoais, a empresa pode ser multada novamente, a uma multa que pode chegar a 50 milhões novamente. Multa diária, né, que não pode passar ali o limite total do item anterior também. Publicização da ação, né, da infração. Acabou aquele negócio de esconder a sujeira debaixo do tapete, ninguém fala que teve vazamento de dados, a gente só vai se sentir as consequências depois na pele, né? Então tem que dar publicidade a essa infração, né? Que aquela empresa está sofrendo aquela infração porque houve um incidente nas suas organizações que envolveu aí vazamento de dados pessoais de centenas ou milhares de titulares. E por fim, outra sanção também que pode ser imposta pela LGPD, e essas sanções são administradas, né, e impostas estabelecidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a eliminação dos dados pessoais que se refere à infração. A ANPD fala, olha, você tem que apagar os dados pessoais que vocês têm aí então. Vocês não podem proteger, vocês não devem ter. Isso pode ser uma sanção também. Imagina empresas que vivem de e-commerce, que tem lá os dados dos clientes, milhares ou milhões, né, o e-mail, o contato, o telefone, ter que deletar a sua base de dados de clientes. Isso pode ser uma sanção também aí da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E já empresas começam a ser penalizadas por vazamento de dados de clientes após a LGPD entrar em vigor. A primeira empresa, gente, por ironia do destino, foi uma empresa capixaba, aqui de Vila Velha. A primeira empresa, uma empresa pequena, uma MEI, né, um microempresário individual, foi multado em R$14 mil aí pela ANPD. A empresa até fechou as portas, tá? E por fim, essa imagem aí retrata bem o que eu disse aqui no início, que aquele cheque em branco que nós sempre demos com os nossos dados pessoais, quando a gente fornece na farmácia, na loja, em qualquer lugar que a gente vai no site, né, de e-commerce, a gente fornece esse dado pessoal, aquele cheque branco que sempre nós demos para essas organizações existiu, né? Não existe mais, foi cancelado, tá aí, ó. Então, foi cancelado o cheque em branco que nós sempre demos com os nossos dados pessoais nas organizações. Então, a aula de hoje, para complementar, a aula do dia 8, né, seria essa complementação. Vocês façam aí as ponderações de vocês, anotem as perguntas e na próxima aula nossa, no dia 22, uma sexta-feira, a gente tira essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, queria agradecer aí a paciência de vocês, a atenção e deixar um até logo. Até o dia 22 estaremos juntos novamente. Um forte abraço para todos.